Meus prezados irmãos, é com muito prazer que estou aqui a pedido do irmão Wanderson Vieira para fazermos a nossa lição de quarta-feira, que o nosso irmão, por motivo de força maior, ele impediu que eu fizesse, e aqui estou em prontidão para cooperar nesse trabalho da obra do Senhor. As lições diárias, elas são muito ricas e oportunas, porque todo dia nós temos aquele desejo de estar buscando a nossa leitura diária logo de manhã, concernente à nossa lição da semana. Nesta semana nós vamos estudar sobre a retidão no sofrimento, tendo como referência o nosso patriarca Jó. E com ele nós vamos aprender o nosso legado, o legado que ele deixou para a igreja, que nós dizemos aqui, o legado dos patriarcas para a igreja do século XXI. Então, como referência para essa quarta-feira, nesse tema, nós temos a lição está contida, o versículo está contido em 1 Coríntios, no capítulo 10, e o verso 13, que diz, 1 Coríntios 10 e 13, vou encontrar aqui, diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. É um versículo muito importante e oportuno para a nossa lição desta semana, quando aqui nós temos então a exortação do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10 e 13. É uma expressão viva e profunda na trajetória do patriarca Jó. Nós podemos observar que o texto afirma que nenhuma tentação ou provação sobrevém ao homem sem que Deus, em sua fidelidade, estabeleça limites e providencie um meio de suportá-la. Em verdade, teológica, longe de ser abstrata, ganha corpo na experiência concreta de Jó. Nós sabemos que Jó, ele vivenciou uma provação, vamos dizer assim, muito forte, terrível. A narrativa de Jó revela um momento justo que subitamente é lançado em um cenário extremo, irmãos, de sofrimento. Ele perde seus bens, seus filhos, a sua saúde, sendo levado ao limite da dor humana. À vista da sua situação, parece ultrapassar qualquer medida suportável. No entanto, à luz de 1 Coríntios, aqui 10 e 13, percebe-se que suas provações não estavam fora do controle divino. Deus já havia falado para Satanás que podia tocar em tudo, senão na sua vida, que Deus, ele dá limite, Mesmo Satanás, ele age, mas ele nunca ultrapassa o limite que Deus coloca. No entanto, nós vemos aí que Deus, em sua soberania, estabelece limites, é claro, a atuação do mal, demonstrado que
mesmo no caos aparente, há um governo, o invisível sustentando todas as coisas. Nós sabemos que Deus, Ele está agindo, Ele sonda os corações, Ele conhece a nossa vida. Salmo 139, o salmista diz: tu me sondas, tu me conheces. Então o Senhor conhece a nossa vida e a nossa capacidade de suportar as adversidades, as intempéries da vida, né? A capacidade nós temos de suportar. O aspecto mais marcante dessa relação está na fidelidade de Deus. Deus é justo, é fiel, Deus é misericordioso, piedoso, longânimo e cheio de benignidade, conforme está escrito no Salmo 103, no verso 8, né? A promessa aqui de Paulo, a promessa afirma que Deus não permite que sejamos tentados além do que podemos suportar. Nós vemos aqui que em Jó isso se evidencia não pela ausência de dor, mas pela preservação da sua fé. Um homem de fé, conforme nós vimos na lição passada, Abraão foi um homem que foi justificado pela fé. Então, um grande legado que os patriarcas nos traz é da fé viva no Senhor Jesus Cristo, né? Que nós vemos que em Jó, embora a profundidade que ele sofreu, né, da sua provação, mas Deus estava sempre presente. A sua angústia se transformou em diálogo, seu sofrimento em busca e a sua crise em um caminho de revelação mais profunda do Senhor. Aqui nós vemos que o escape, né, conforme diz o versículo, aqui que com a tentação dará também um escape para que possais suportar. Então nós vemos que o apóstolo não significa um livramento imediato da provação, mas a graça sustentadora que capacita o crente a permanecer firme no meio dela. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Muitas vezes nós enfrentamos crises, dificuldades, provações, mas o Senhor está sempre fiel conosco, sempre com a sua mão estendida para nos ajudar a vencer. Então, aqui na história de Jó, nós vemos que, além disso, a história de Jó ela vem nos mostrar que o sofrimento pode ter um propósito que ultrapassa a compreensão humana. Nós vemos que era a luta do bem contra o mal, né? Era um Deus provando que o bem vence o mal e que ele pode confiar nos seus servos fiéis. E justamente Jó não estava compreendendo o sofrimento que ele estava sofrendo, mas ele, embora, irmão, naquela situação tão difícil, né, que Jó estava passando, nós devemos considerar, às vezes, algumas palavras que ele disse ali na sua tribulação, na sua luta, diante do silêncio de Deus. Nós vemos que Jó teve muita dificuldade, né, diante do sofrimento que ele estava passando. Mas vemos que o patriarca aprende que a presença de Deus é mais valiosa do que qualquer resposta imediata e que a fidelidade divina não falha, mesmo quando tudo ao redor parece ruir, parece desmoronar, né? Ele está firme, está persistente, né? Na promessa de Deus, na certeza, na confiança que ele sempre depositou em Deus. Então, sobre uma perspectiva cristocêntrica, a experiência de Jó também aponta para Jesus Cristo, que enfrentou a mais intensa provação e permaneceu fiel até o fim. Nele, a promessa de 1 Coríntios 10 e 13 alcança sua expressão máxima. Aqui nós vemos que não apenas o exemplo de perseverança, mas a garantia de que em Deus sempre há sustentação no meio da provação.
Glória a Deus. Né? Bendito seja o nome do Senhor. Então, dessa forma, a vida de Jó, ela confirma que a fidelidade de Deus não impede o sofrimento, mas o limita, o governa e o transforma. A aprovação, embora real e dolorosa, nunca está fora do alcance da graça divina. E como ensina o apóstolo, sempre há um caminho de perseverança preparado por Deus. Não para evitar a luta, mas para atravessá-la com fé e perseverança. Então, o apóstolo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, 50 e 58, que o nosso trabalho, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, nós seremos recompensados no Senhor, mesmo que passamos por dificuldade, por lutas, mas o Senhor está sempre com as mãos estendidas para nos dar vitória. Irmãos, então é uma bênção, nós estudarmos sobre esse patriarca Jó, um homem que ele resistiu todas as provações, mas ele não blasfemou contra Deus. Ele sempre, no final, ele exclamou: eu sei que o meu Redentor vive e que eu verei na minha carne. Glória a Deus. Que Deus venha abençoar essa lição no domingo, e os irmãos que estudam nos outros dias, mas é uma lição que nos traz muita edificação e nos traz um aprendizado muito grande para nós vencermos a nossa lutas diárias, porque a vida do crente é uma vida de provação, sempre nós temos lutas, e as lutas nós vencemos em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar a todos os irmãos, toda a igreja, fiquem todos na paz do Senhor. Amém.